Eu separei essa notícia porque é um texto muito bom, um texto de reflexão, um momento muito oportuno, que esse momento de tragédias que estamos passando no Brasil. Brumadinho, né, que eu não considero, já falei aqui em outros programas, eu não considero uma tragédia, aquilo foi um crime. Tanto que tivemos informações aí que 2, 3 dias antes eles já tinham percebido que algo não estava legal, tiveram até troca de e-mails e agora terão que remediar, que é aquele que a gente falou. Mas como é que se remedia depois da natureza toda devastada, muitas vidas perdidas e famílias destruídas? E também essas chuvas aí no Rio de Janeiro. Ah, já, mas chuva é um fenômeno natural. Sim, sem dúvida. Mas o que tem muito lá é bueiro entupido, é rios poluídos, é você reduzir o orçamento para essa área. É isso que dá. Tem a questão do fenômeno natural? Sem dúvida. Mas também tem a questão do ser humano, que não prepara o terreno para receber as chuvas. Texto aí da Flávia Oliveira, colunista aí do Globo. O texto diz o seguinte: nem prevenir, nem remediar. Seja no Rio ou em Brumadinho, a regra é esperar pela próxima ocorrência. Há um ponto comum e igualmente nefasto nos desastres de Brumadinho em janeiro e Carioca nesta semana. São catástrofes repetidas, não por falta de aviso, conhecimento técnico ou recursos. Quisessem, a Vale, o estado de Minas Gerais, a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil, poderiam ter evitado os mais de 300 óbitos pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão e as 6 mortes em consequência da chuvarada de quase todo o verão na capital fluminense. Mas experiências do passado nunca foram suficientes para evitar tragédias futuras. A regra aqui não é prevenir nem remediar, é esperar pela próxima ocorrência. É aquele caso, né? O pessoal fala, brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, né? O ditado popular. Infelizmente. Em meados de 2018, o IBGE divulgou o perfil dos municípios brasileiros. No trecho sobre gestão de riscos e respostas a desastres, a pesquisa mostrou que, em 2017, 1.729 cidades do país foram afetadas por alagamentos. Do total, 1.075 já tinham passado pelo mesmíssimo problema em 2013. Os episódios são consequência direta de interferências na permeabilidade da água no solo. Grandes áreas asfaltadas e cimentadas, por exemplo, ou de sistemas de drenagens deficientes que dificultam o escoamento da chuva. Os cariocas ainda se lembram da cidade debaixo d'água nos primeiros meses da gestão do prefeito Marcelo Crivella, porque houve corte na verba de limpeza de bueiros. Enchentes e enxurradas alcançaram 1.515 municípios brasileiros, praticamente 1 em cada 4, 27,2%. Do total, quase metade, 712, já tinha experimentado o desastre anos antes. As enxurradas ou inundações são provocadas por chuvas intensas e concentradas que fazem canais de drenagem transbordar rapidamente e de forma imprevisível. Combinadas com ocupação urbana mal planejada, irregular ou em terrenos impróprios, levam aos escorregamentos com danos materiais e principalmente perdas humanas. Em 2017, o IBGE contabilizou deslizamentos em 833 cidades, das quais 423 viveram a repetição da tragédia. O estado do Rio foi cenário de um dos maiores desastres naturais
da história do país. Contou mais de 900 mortos e quase uma centena de desaparecidos nas enchentes na região serrana em 2011. Por isso, não deveria perder uma só vida em razão de chuvas, mas aconteceu de novo. A capital tem 444 mil moradores em área de risco de desastres naturais, segundo o IBGE. Os alertas da Defesa Civil por SMS e do Centro de Operações via redes sociais não evitaram que 6 pessoas morressem em decorrência da chuva. A população soube da chuva, mas a gestão da cidade não foi capaz de administrar o caos. Em Brumadinho não foi diferente. Um par de relatórios de engenharia sobre as condições da barragem de Córrego do Feijão em 2015 e 2018 apontava riscos variados. O primeiro fora entregue pela Tuvo Sud à Vale em agosto, 3 meses antes do rompimento em Mariana, ou seja, antes de a barragem do Fundão dar fim ao Rio Doce. A companhia já tinha conhecimento dos problemas que ameaçavam o Paraopeba. Depois de Mariana, o maior desastre ambiental da história do país, que deixou 19 mortos, entre eles 16 trabalhadores próprios ou terceirizados da Samarco Vale, o Ministério Público do Trabalho investigou e apontou irregularidades e deficiências em medidas de prevenção e segurança da mão de obra. O MPT apresentou uma lista de recomendações, entre elas, verificar a estabilidade da mina, condições de higiene e segurança do trabalho, realizar estudos e projetos exigidos por órgãos fiscalizadores, indenizar as vítimas por dano moral coletivo. Estendidas a outras unidades, as ações poderiam ter evitado nova tragédia, mas a empresa não aceitou o acordo administrativo e a ação civil pública impetrada em outubro de 2017 na Vara do Trabalho de Ouro Preto continua em andamento. Prova disso é a tragédia ambiental e, sobretudo, humana em Brumadinho. Até ontem havia 157 mortes confirmadas, 182 pessoas desaparecidas. A maioria esmagadora servia à mineradora e a seus fornecedores. Tornaram-se vítimas do maior acidente de trabalho da história do país. Tragédia evitável, não fosse o desprezo generalizado pela prevenção. Não tem como não concordar com o texto aí da Flávia Oliveira, que é colunista aí do O Globo. Repito, o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Esse ditado aí traduz muito bem a situação aí do que foi Mariana, né, em 2015, Brumadinho em 2019, as chuvas aí no Rio de Janeiro nesse momento, e por que não essa tragédia aí nas categorias de base no Ninho do Urubu com os jogadores aí da base do Flamengo. Então, prevenir, gente, prevenir sempre, ficar sempre de olho aberto, serve também para a gente aqui de Votuporã, para você, pai de família, para você comerciante. Vamos fazer a coisa correta, vamos nos prevenir para evitar tragédias. Tragédias essas que tiram muitas vidas e deixam muitas famílias destroçadas para o resto da vida.